Então, bem-vindo e boa palestra. Boa tarde. Boa tarde. Pedir licença à professora para poder ficar em pé, que italianos e filhos de italianos não conseguem, né, ficar parados falando. Aliás, sempre me disseram, e tem alguns alunos meus que de vez em quando tentam colocar em prática, e para fazer com que eu pare de falar é só amarrar minha mão, que dura mais ou menos 1 minuto e meio, depois eu não sei mais o que falar. Então, para não ter minha mão amarrada, eu vou ficar em pé com a licença de vocês, tá bom? Eu gostaria de começar esta minha participação aqui, em primeiro lugar, agradecendo de coração o convite feito a mim. Para mim uma alegria muito grande, claro que também um grande desafio, mas eu quero começar agradecendo o carinhoso convite para poder estar com vocês e poder passar esse momento em espírito de troca de experiência com vocês. Algumas questões que a gente tem já vivido, já tem desenvolvido, já tem olhado, andando por aí, e poder com vocês trocar essas experiências no sentido de a gente também crescer um pouco mais, poder amadurecer, poder questionar, problematizar algumas das questões que nós estamos vivendo, estamos estudando, tá? Mas gostaria também de dizer que é um grande desafio para mim, tá? Um grande desafio porque, em primeiro lugar, eu, mesmo com esta fachada que eu tenho, eu sou atualmente um nordestino que, por acaso, nasceu em São Paulo em alguns anos atrás, né? A minha vida é muito mais hoje vinculada ao Nordeste, eu sou de Recife, e é um grande desafio porque eu estou chegando pela primeira vez aqui e, particularmente, eu estou pegando o bonde andando, né? E eu não sou muito bom em física, minha área é a filosofia e a história, mas a lei da inércia causa um problema para nós nessa hora, né? Eu vou entrar num barco em andamento que já teve um bocado de coisa elaborada e pensada, e eu vou andar nesse barco agora, sofrendo um pouquinho os efeitos da inércia. Espero poder dar conta do recado no sentido de estar compartilhando dessa caminhada que vocês já começaram a fazer aqui na Jornatécnica, tá? Então eu quero começar colocando algumas questões que para mim têm não só preocupado, mas que têm se apresentado como muito evidente para nós, e que eu coloquei no título como desafios. Aliás, é um título já bem próximo ao título dessa jornada, e que para mim é chave hoje no entendimento nosso como professor, que são os desafios para a prática pedagógica, tá? Particularmente a nossa prática docente. Bom, é sempre bom saber de onde eu estou falando. Então, como eu falei a vocês, atualmente eu sou nordestino, lá de Recife, e eu vou contar para vocês o curso que eu fiz de tecnologia, tá? Agora, sempre que eu conto isso, eu tenho que avisar vocês que a reação de vocês vai me dar a condição de saber a idade de vocês, tá certo? Então tomem cuidado com a reação que vocês vão ter, tá certo? Depois eu conto como é que eu vou saber a idade de vocês. Em geral eu erro em 5% só. Vamos ver se aqui eu consigo manter a mesma margem, tá? Então, como eu vim falar de tecnologias, o que eu sei de tecnologias? Como eu disse a vocês, o curso que eu fiz, o único curso que eu fiz na minha vida, ele chamava-se WordStar. Então tá bom, já descobri a idade de alguns aqui, particularmente aqueles que deram risada, tá? Por quê? Mais ou menos, né? O que aconteceu com a minha experiência? O WordStar, ele tem um problema que hoje em dia a tecnologia já está tentando resolver. Não existe mais. O WordStar, quer dizer, existe, mas nem é mais usado, né? O WordStar tinha um problema, que ele não conseguiu ser adequado à nossa
anatomia. Ou seja, ele não sabia o Word está, que nós só temos 10 dedos na mão. Porque para você escrever nele, o Word está é o texto, né? Você tinha que usar vários dedos, né? Ctrl, Alt, Del, não sei o que lá, usava o cotovelo, se desse, colocava o pé também, para poder escrever uma única frase, né? E o meu problema maior foi que quando eu terminei esse curso, muito feliz da vida, achando que eu estava entrando nas tecnologias, 15 dias depois a Microsoft lançou mundialmente o Word.2. Ou seja, eu perdi meu grande investimento tecnológico, achando que eu estava entrando nas ditas tecnologias, né? O que isso diz para mim? Que eu tive uma crise naquele momento, achando que eu, como professor, deveria entender de tecnologia. Eu, como professor, deveria ser alguém que sabia de tecnologia. Graças a Deus, a Microsoft resolveu meu problema nos 15 dias seguintes e me fez retornar aquilo que há muitos anos eu sou e venho fazendo, que é ser professor. Ou seja, de onde é que eu estou falando? Eu estou falando do lugar de professor. Eu estou falando de alguém que olha a realidade, inclusive a tecnologia, a partir do campo educacional. Eu não sei se vocês já perceberam, nós professores temos um problema que eu chamaria de um pecado original, né? E esse pecado original é aquele que faz com que a gente identifique a nossa profissão, nosso fazer docente, com um espaço físico determinado, chamado sala de aula. Vocês já perceberam isso? Você pergunta para um médico, ele identifica a sua forma de ser, a sua profissão, num hospital, numa clínica e coisas assim. Nós identificamos numa sala de aula. E um dos nossos problemas, que eu estou traduzindo com a palavra de desafios, é que hoje em dia as tecnologias não mais admitem que a gente continue pensando que o nosso lugar privilegiado chama-se sala de aula, entendida como era há muito tempo atrás. Por quê? Porque pensar sala de aula como lugar privilegiado do professor não comporta mais 4 paredes fechadas. Não dá mais para isso. Tem muitas outras coisas acontecendo que vão dar significado, sentido à nossa profissão docente. E aí sim é um grande desafio para nós, tá? Eu vou me permitir contar uma pequena historinha. Aconteceu recentemente comigo. Eu aproveitei a Semana Santa, né, que nós tivemos. Inclusive gostaria que o Papai do Céu fizesse de novo, colocar o dia 21 de abril na quinta-feira, né? Porque daí a gente encarreou 4 dias e eu tenho perdido lá, como chama em Recife, eu tenho perdido lá e fui visitar a minha família, que fazia um tempo que eu não havia em São Paulo, né? Meus parentes são lá de São Paulo. Fui muito bem acolhido, né? Meu irmão lá, um belo de um bom vivant, que eu diria. Aí me acolheu, levou minha família, eu fui com minha esposa e minha filha. Aí, nos últimos dias que fomos passear, de noite, ele disse, vamos tomar um café juntos, que amanhã você vai embora, eu também tenho outras coisas para fazer, tá bom. Então vamos tomar um café quase da meia-noite, né? Então aí, imagino que você já passou o dia todo passeando, conversando, tomando um café lá, mas era sábado de aleluia, sábado de aleluia. Então é lógico que a conversa no bar acabou encostando no sábado de aleluia, né? Só que tem um probleminha. Eu fui frade durante vários anos da minha vida. Vários anos eu fui frade. Então, é claro, eu deixei a congregação religiosa, mas o frade não saiu de dentro de mim, né? Então, numa conversa de Semana Santa, lógico, eu era mais ou menos a pessoa que sabia um pouco mais das coisas lá, né? E a minha cunhada começou a puxar a conversa desse negócio e falou que era o sábado da ressurreição. Aí começou o problema. Por quê? Porque a minha filha, hoje tem 16 anos, ela disse assim, eu sei dessa história. E aí, claro, começaram os meus problemas, que eu comecei a me lembrar da minha época de frade, e quis saber o que a minha filha lembrava. Ressurreição é? O que foi? Tem aquele negócio do Lázaro. Aquele negócio do Lázaro. Eu já comecei a ter um calafrio, né? Aí eu disse para ela assim, Aninha, o que foi? O que você lembra que aconteceu com o Lázaro? Ela disse, pai, o Lázaro, e ficou naquela coisa e não saía, de repente ela disse, o Lázaro ficou offline.
a minha filha sabe que eu sou cardíaco. Tomo remédio todos os dias. Mas ela disse claramente isso. Lázaro ficou offline. E o meu outro problema foi o seguinte. O meu irmão é publicitário. Alguém tem irmão publicitário? Se você tem, está tão azarado quanto eu, né? Porque meu irmão pegou exatamente no pé para aprontar comigo naquela hora. E ficou instigando a minha filha, né? E eu lá tomando café, querendo me esconder, mas não dava mais. Sim, Lázaro ficou offline, mas o que aconteceu com ele? Por que ele ficou offline? Ah, claro, né? A conexão dele não era banda larga. Eu disse, não, meu coração não vai aguentar a próxima dessa não. Respira fundo, vamos ver o que mais acontece. Mas aí eu, lógico, lembrei meus anos sofridos lá de teologia, o quanto que eu estudei, eu falei, não, eu tenho que recuperar alguma coisa, né? Mas Ana Luísa, o que aconteceu? Sim, ele estava morto offline, amor, tá certo. Mas e Jesus? Jesus fez o quê? Eu querendo dar uma, né? Ela olhou para mim, Jesus deu um reset em Lázaro. Bom, tá certo. O que você faz uma hora dessa, né? Vamos pensar, né? Era mais ou menos meia-noite e pouco, estava eu lá, né? Um café na madrugada, aquela conversa lá, e Lázaro offline, sem banda larga, e Jesus dando um reset nele, né? Aí eu falei, não, agora é comigo. E por que Jesus fez isso? Claro, né, pai? A conexão dele é direta, ele manda um e-mail aqui, pá, chega lá e resolve. Bom, acho que é melhor ir embora para casa, que depois de uma dessa eu não tenho mais o que fazer por aqui, né? Por que eu conto essa história que aconteceu aí no mês passado comigo, né? Eu conto essa história porque isso me coloca, e agora eu olho como professor, um problema muito claro que eu vou transformar num desafio. Que problema é esse? Existe uma outra forma de elaborar o conhecimento que está sendo vivenciado por uma outra geração. Que pode dizer que Lázaro ficou offline e Jesus deu um reset nele e resolveu tudo. Né? O que meu irmão me disse na saída do bar foi o seguinte: agora você tem que reescrever a Bíblia. Imagina reescrever a Bíblia a partir das novas tecnologias. Né? Tem que ter coisas assim. Como professor, o que eu olho isso? Ora, estamos vivendo diante de uma geração que traz uma outra forma, uma outra lógica para dentro do contexto educacional. Que lógica é essa? É isso que está em jogo e que eu quero apresentar para vocês em forma de desafio. Tá? Sem dúvida nenhuma, você já deve ter vivido na sua experiência, ou experiência direta como a minha, ou experiência da sala de aula, coisas próximas a isso. E não importa aqui se nós estamos falando de um ou de outro caso. Por quê? Porque isso já começa a ser uma realidade que pontua, que está presente diante de nós, tá? Então eu vou começar seguindo uma apresentação. A tecnologia, eu tenho que sempre saber essa, né? Eu acho que eu não aprendi disso. Foi a Ana. Eu quero colocar para vocês as questões que me orientam nessa conversa, tá? A primeira delas é a seguinte: por que hoje em dia, então, se discute o papel do educador? Tá? Não teria nenhuma razão de ser se essa discussão não tivesse no bojo, ou seja, no contexto de uma questão maior que a sociedade vive. Vocês já repararam, eu não tenho nenhuma experiência aqui em Santa Catarina, mas deve ser como vários outros lugares que eu tenho ido, a profissão de professor, ela tem um status social bem determinado. Pode estar em desprestígio, caindo, é verdade, mas professor é sempre professor. Né? A gente não é ex-professor. A gente pode ser ex-aluno, mas ex-professor não. A gente encontra na rua alguém que diz professor para nós. Isso diz de uma realidade. Decaída, pode ser, status social caindo, mas há um reconhecimento. Mas por que então nós estamos tendo que discutir esse papel do educador diante da nova realidade tecnológica, tá? A segunda questão que eu quero colocar: por que então nós precisamos de tecnologia para sermos educadores? Será que a gente não pode deixar
boa quando ela funciona, né? Quando ela não funciona, ela dá um atrapalho na gente. Ainda mais para alguém formado em filosofia, né? Que não é muito hábil na materialidade da coisa. Então, a segunda questão que eu coloco para vocês, para a gente conversar, é isso. Por que então nós precisamos de tecnologia para sermos educadores? Será que a gente não resolveria a nossa vida enquanto profissionais sem ter que passar pela tecnologia? Tá? Você dá mais um dia para mim? Não, toque para mim, quem está junto. E a terceira, será que a tecnologia faz a educação melhor? Será que a gente, usando tecnologia, a gente garante aquele objetivo final que é a aprendizagem, seja de alunos e seja de professores, como algo significativamente melhor? Bem, para poder resolver, eu trouxe essa outra pergunta. Qual é a melhor posição? Não estou querendo ofender ninguém, não se sinta ofendido com essa pergunta, tá certo? Mas eu vou pedir a ajuda de vocês, para vocês dizerem para mim qual é a melhor posição dentre essas que eu vou apresentar a vocês, tá bom? Então, toque no sol. Conseguem ver? Estão vendo aí? É uma boa posição? Não, vamos dar mais opções, tá? Mais uma, toque. Pronto. Será que nós temos já condições de definir qual é a melhor posição? Querem mais uma chance? Então vamos lá. Epa. Agora parece que aconteceu algo muito diferente, não é? Vou dar mais uma opção a vocês. Eita. E a última opção é essa. Vocês já têm condição de escolher? São seis imagens que eu estou colocando como. Achou alguma melhor? Vou dar mais uma chance a vocês voltando, hein? Tem essas três. E essas três. Qual é a diferença delas? Sabe qual é? Essas imagens eu tirei no nosso grande colaborador institucional acadêmico chamado Google, lá perguntando professores de sala de aula. Fiz essa pergunta a ele e ele me deu algumas dessas respostas e eu selecionei. Qual é a grande mudança que a gente olha nessas imagens? É a posição do professor. Vocês repararam que no início o professor aparecia, claramente. Vai indo, ganha espaço tecnologia e desaparece o professor. Mas para não ser maldoso com vocês, tem mais uma imagem, que é essa daqui, que eu também capturei por lá, né? O que isso diz para nós? Nós temos agora uma questão séria, que é a relação que se estabelece entre educação e tecnologia. Se antes não era tão evidente ou não aparecia, tal como aquela primeira imagem, bem antiga, uma pessoa no meio, parada, agora vai mudando geograficamente falando a nossa situação e a nossa posição vai mudando, até chegar em situações onde você não sabe se tem ou se não tem professor, ou se tem ou se não tem alunos, tá? Mas, para entender essas fotos, eu fiz alguns questionamentos. O primeiro é esse aqui. Será que com o lançamento de um novo carro, eu tenho que aprender a dirigir novamente? Não, não é? Isso me diz que você não comprou um carro novo. Desculpe, tá? Não estou ofendendo você. Mas a minha experiência foi a seguinte. Acho que há um ano e pouco atrás, eu e minha esposa conseguimos comprar um carro novo, carro 0 quilômetros, né? Aqueles carros em parceria, conhecem, né? E você compra e fica parceiro do banco durante 5 ou 6 anos lá, né? Então nós compramos um carro novo finalmente em parceria. O que aconteceu foi que era no dia que eles iam entregar, né? Que eles fazem uma hora ao B, né? Não sei porquê, mas fazem uma hora, só tem que ir em tal hora, tal data. Aí lá fui eu lá no cozinho. E comigo, aí fui eu lá pegar o carro. Aí peguei uma menina muito atenciosa, me apresentou, olha, tem isso, tem aquilo, faz isso, faz aquilo, tem aquilo, você disse, pô, para quem tinha um Fiat básico, esse negócio aqui está muito bom, né? Tem muita coisa. Mas aí, claro, a minha sensação era, vou ao encontro da minha esposa para ver o carro e também dar o famoso passeio no quarteirão para todo mundo saber que eu estou de carro novo, né? Aí chego eu no meu carro, tão trágico assim, aí cheguei eu lá, onde estava minha esposa, e ela, oh, mas que bom, olha assim, tem esse mesmo, não sei o que lá, tal. E ele perguntou, você gostou? Eu disse, claro, né, a melhor marca, carro 0, né, a melhor marca. Mas eu não consegui me ver direito, eu tive que vir meio assim nele, né? Ela disse para mim, claro, né, Sérgio?
Você não sabe que tem um botãozinho aqui atrás que regula a altura do botão? Ah, é mesmo, né? A menina tinha esquecido de me dizer. Eu andei quase 5 quilômetros com a cabeça assim, e olhando. Se eu não preciso aprender a dirigir novamente, tem questões que o carro novo me coloca que eu não sei resolver direito, né? A mesma coisa nos parece acontecer com a tecnologia, tá? A segunda questão é essa: escrever no computador faz o romance ser melhor? Não, óbvio que não, né? Isso é besteira. Quem diria que o Guimarães Rosa seria um melhor escritor? Quem diria que o Fernando Pessoa escreveria melhor com isso, né? Mas será que escrever com auxílio ou direto no computador não faz uma dinâmica diferente para a escrita? Eu não sei se você já está tão viciado quanto eu, que eu consigo escrever manualmente 2 parágrafos. A partir disso, eu não consigo mais escrever. Eu tenho que pegar o computador, né? Ou seja, nós já estamos trocando a técnica de escrita. Isso vai fazer com que eu escreva melhor? Ah, no computador é melhor porque eu posso errar à vontade, né? Não tem problema, eu vou lá, volto, tem até aquele famoso corretor ortográfico que ajuda a gente, apesar de os atuais ainda não terem incorporado todas as regras, né, da nova ortografia, mas a gente está se virando bem com ele, né? Parece então haver uma diferença na escrita quando você trabalha com tecnologias como essa, né? Eu sou um viciado em futebol. Será que com as tecnologias nós teríamos um outro campeão mundial? Por que eu digo isso? Lembram daquele famoso jogo Espanha e Inglaterra? Que a bola bateu lá em cima e bateu embaixo e veio para fora? No dia seguinte, aquele jogo, não sei se vocês viram, apareceu uma foto num daqueles tabloides londrinos, dizendo assim: não foi gol. Não foi gol. E a foto, imaginem a foto de lado, a bola já tendo batido e batendo embaixo. Só que embaixo, a linha do gol começava reta, entrava, fazia a volta e terminava. E a bola lá. E estava dizendo, não foi gol. Será que se aquela bola tivesse sido considerada gol, teríamos o mesmo campeão mundial? Aí você diz assim, mas Sérgio, que besteira, isso é só um jogo de futebol, isso é para viciados como eu, né? Sinto muito, mas não é verdade. Não sei se vocês têm acompanhado, com toda essa crise mundial vivida desde 2007, 2008, que cá para nós não é de 2007, 2008, essa crise é muito antiga, ela estourou em 2007, 2008, porque não tinha mais o que fazer com ela, né? Vários países da Europa, inclusive a Espanha, vem perdendo sistematicamente, né? Quem tem ações na Bolsa lá de Madrid, tome cuidado que é o próximo país a entrar no FMI para pedir dinheiro emprestado. Então as suas ações lá na Bolsa lá de Madrid vão cair. O que a Espanha estava vivendo? Um período de crise muito forte. E o governo espanhol, tal qual o nosso aqui no Brasil, principalmente na época da ditadura militar, usou o futebol para alavancar o espírito nacional. Os jogadores viraram heróis nacionais. Ou seja, se o resultado daquela Copa fosse outro, provavelmente você tinha um impacto social na Espanha muito diferente do que teve agora. Não é à toa que são considerados os melhores times de futebol que estão lá investindo nisso, apesar de toda a crise. Ou seja, as tecnologias podem mudar. Neste caso, poderiam ter mudado não só uma decisão de um jogo, mas sim uma questão social bem mais ampla. O que tudo isso quer dizer? A pergunta então é qual é o sentido que essas mudanças tecnológicas trazem para nós. E é disso que eu quero conversar com vocês, tá? Bem, em primeiro lugar, de que tecnologias nós estamos falando? É isso que nós estamos conversando. Porque tecnologia, no sentido bem aberto, é tudo aquilo que permite a gente, de um modo ou de outro, operar, fazer alguma coisa. Então, qualquer coisa, esse microfone, o lápis que está na sua mão, o papel, são tecnologias. Mas nós estamos agora falando de tecnologias atuais, que têm duas características muito importantes. A primeira delas é a seguinte: as tecnologias atuais, elas digitalizam a realidade. Aqui Lázaro fica offline mesmo, né? O que é digitalizar a realidade, né? Eu não sei se nós temos muitos professores aqui de matemática. Tem muito professor de matemática aqui?
Ou eu posso falar mal à vontade? Ah, não, tem. Eu vou falar só um pouquinho mal, tá? O que acontece com a computação que hoje comanda, né? Ela ainda é refém de uma lógica extremamente simples. 0 e 1. Não é? 0 não tem, 1 tem. E a brincadeira de combinar 0, 1, 0, 0, 0, 1 é o que faz o famoso código binário funcionar em todos esses sistemas informatizados que nós temos. Tá? Não é o único, mas é a base hoje da computação, é isso. Isso é digitalizar a realidade. É você trazer a realidade num formato que você possa manipular. E aí parece estar um dos nossos grandes problemas. Sabe por quê? Porque eu estou olhando aqui, não sei, mas acho que a maioria dos que estão aqui na sala não poderão ser considerados nativos digitais. Ou tem alguém aqui que se diz, eu não nasci, mas eu fiz um download. Tem? Então não tem ninguém que tenha nascido digitalmente. Só que nós estamos vivendo numa geração de nativos digitais. E qual é a questão dos nativos digitais? É que eles olham a realidade digitalmente. E nós olhamos a realidade analogicamente. O que é analogia? Analogia é a comparação, não é? Isto aqui parece com isto aqui. Né? Cheira um pouquinho aquela famosa brincadeira, que eu até hoje não sei como é que os matemáticos fazem aquilo, que se A igual a B e B igual a C, então A igual a C. Né? O que isso significa, a gente está até hoje tentando descobrir. Né? A analogia é achar que uma determinada questão está próxima a esta questão aqui. Ela é análoga, ela é parecida, ela é próxima. O digital não. O digital não é análogo. O digital ou é 0 ou é 1. Eu gosto de contar uma história que, no fundo, é uma história que eu montei a partir de várias conversas que eu fui tendo, para a gente tentar entender o que